Ah, meus amores, tudo bom com vocês? Estou um pouquinho sumidinha, né? Algumas pessoas falam assim, poxa, eu gosto tanto dos seus vídeos, você me passa uma energia tão boa. Então, gente, eu fiquei um pouquinho tempo assim parada, porque eu tô estudando, né? E a minha pretensão também é dar aulas. Então, é, isso requer muito de mim, né? De qualquer outra pessoa que tem esses sonhos, né? Então eu fiquei um pouquinho até mesmo para descansar a mente, um pouquinho, estudar um pouquinho, me dedicar mais aos estudos. E só falta só mais um mêsinho, acho que 2 meses para terminar, e aí eu já tô um pouquinho mais tranquila para poder fazer os vídeos. E veio uma querida e falou assim, poxa, por que você não conta um pouquinho da sua história, daquilo que você já passou? E eu falei assim, poxa, eu não queria estar envolvendo esses assuntos, né? Mas ela, poxa, mas vai ajudar muitas pessoas. E então eu decidi fazer. Eu falei, então tá, eu vou fazer e espero que vocês gostem. Eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha vida, aquilo que eu passei, tá? Foi uma fase, um tempo foi muito ruim, tá? Foi um tempo que eu tive um câncer. E muitas pessoas olham assim, nossa, você? Não, que isso, você nunca teve câncer. Então, quem vê cara não vê coração, né, gente? Então, na época que eu tive mais ou menos 23 a 24 anos, não me recordo muito bem, que hoje eu tenho 31, mas não me recordo muito bem, deve ser nesse meado de entre 23 a 24. Eu fui no médico, eu tava sentindo muitas dores, e o médico, quando eu fiz o exame, o médico falou assim, não, você tá com micropolicistos. Eu falei, micropolicistos. Fiquei naquilo. E eu tinha muita hemorragia. A minha roupa ficava lavada, a minha cama ficava lavada. E era muita hemorragia mesmo. Portanto, as minhas unhas quebravam, o meu cabelo já chegou a ficar curto. Eu não tenho os vídeos, eu não tenho vídeo nem foto, porque quando eu estava nessa situação, eu não gostava nem de tirar foto. Então, eu fui, né, o médico falou que era micropolicisto, que não era pra me preocupar. E aí eu falei assim, não, eu preciso ir mais uma vez. Mas antes disso que eu fui, no médico, começou a aparecer umas manchas. A mancha no meu joelho e a mancha aqui embaixo. E aí eu falei assim, essa mancha é meio estranha, né? É bem estranha, bem esquisita mesmo. E aí como a gente é curioso, eu fui pesquisar no Google essa mancha. E essa mancha estava bem explícita, né? No Google estava bem explícito, câncer. E eu fiquei assim, será que é câncer mesmo? E eu fiquei na minha dúvida, será que é câncer mesmo? Só que eu não tive reação nenhuma, eu só fiquei com isso na mente, porque era as mesmas manchas que eu tinha, eram as mesmas que estavam na imagem do Google. E até um tempo fui, deixei pra lá, e um dia, quando eu tava bem fraca mesmo, eu falei assim, eu vou dormir, não vou ficar mais procurando mais nada. E fui deitar, fui dormir. E aí eu tive um sonho. Nesse sonho, foi como se o inimigo fosse até Deus. E ele perguntou a Deus se ele podia tocar em mim. Ele perguntou assim, foi um tom bem alto e claro que eu escutei. Ele perguntou assim, deixa eu tocar nela, que você vai ver que ela vai te negar.
E só que pra mim eu achava que era só um sonho, não era mais nada. E chegou acho que 2 ou 3 dias depois desse sonho, ou 2 dias depois, eu fui pra fazer o outro exame, né, com o doutor Juarez, que é um ótimo doutor, um doutor abençoado por Deus, que foi ele que descobriu. E um certo dia eu fui me consultar com ele, né? E ele conversando comigo, porque eu fui pra uma coisa e ele descobriu outra, né? Porque eu fui pra falar com ele sobre a questão se eu podia ter filhos, né? E tal. E ele explicou comigo que quem tivesse micropoliscistos não tinha nada a ver. Até mesmo quem tinha mioma também não tinha nada a ver, que ia ter filho normalmente. E quando ele olhou o meu exame, ele simplesmente olhou pra minha cara de um jeito, olhou pra minha cara, olhou pro exame, olhou pra minha cara, olhou pro exame. Eu falei, o que tá acontecendo com esse médico que ele tá olhando pra minha cara, tá olhando pro exame? Será? O que houve, né? Aí ele simplesmente falou pra mim assim, vai lá pra fora, vai lá pra fora. Vai lá pra fora, deixa eu pensar aqui. Foi isso que ele falou. Vai lá pra fora e deixa eu pensar. Aí eu sentei lá e minha mãe falou assim, o que houve? Eu falei, mãe, não sei, ele só simplesmente mandou sair e falou que era que ele ia pensar. E ele nervoso, ele tava nervoso. Foi que aí ele me deu um papel, um exame, né, um medicamento, que esse medicamento era até caro. E eu não tinha condições de comprar esse medicamento. E ele me deu e ele falou assim, olha, você vai usar durante 15 dias. Aí eu falei assim, mãe, agora? Eu não tenho esse dinheiro pra comprar. E aí eu fui na pessoa de Deus, me deu esse medicamento. Ele falou que o médico falou que era pra utilizar durante 15 dias. E aí essa pessoa de Deus me deu esse medicamento. Eu utilizei durante 15 dias. E depois dos 15 dias eu tinha que voltar lá pra fazer outro exame. E nisso que eu voltei lá pra fazer o outro exame, eu fiz, ele conversou comigo. Ele falou assim, ó, não esquenta a cabeça, ele me acalmou o tempo todo, só que eu não estava entendendo nada. Eu estava tentando entender, estava tentando assimilar o que estava acontecendo. A minha cabeça não estava, a minha mente não estava assimilando aquilo ali. E ele o tempo todo, tipo, como se eu soubesse do que estava acontecendo. Ele, não, você não se preocupa, vai dar tudo certo, eu vou estar orando por você. E eu fiquei com a minha mente assimilando, tentando assimilar o que é aquilo, o que está acontecendo. Do que ele tá falando que eu não tô entendendo. E eu fiquei o tempo todo tentando assimilar o que estava acontecendo, porque eu mesma não sabia o que estava acontecendo. Até que, quando, acho que não sei quanto tempo demora pra fazer o exame pra poder entregar, tá? Eu não sei, no particular não sei. Porque assim que eu fiz no público, eu paguei o particular no consultório dele. E quando eu fui buscar o exame, ele simplesmente olhou pra mim e falou assim, levante as suas mãos, me lembro muito bem que ele falou, levante as suas mãos e agradeça o seu Deus. Eu falei, levante minhas mãos e agradeço. E eu concordando com aquilo que ele estava falando. Aí eu falei assim, levanta as suas mãos e agradeça a Deus. E a secretária dele falou bem assim, eu chorei muito. Eu orei, chorei muito, pedindo muito a Deus para que isso não acontecesse com você. Eu falei, desculpa, gente, eu tô emocionada. E aí ele falou, e ela falou, aí eu tô tentando assimilar aquilo que ela tava falando. E ela falou tão, sabe? Aí o médico falou de novo, levanta as suas mãos e agradeça o seu Deus. Aí ele falou assim, eu achava que você ia ter que precisar de uma transfusão de sangue e fazer a quimioterapia. Porque eu achava que você estava com câncer maligno.
eu exatamente também fiquei desse mesmo jeito. Eu não tava conseguindo assimilar aquilo que aquilo que ele estava falando pra mim. E quando você tem pessoas do bem, que se importa com você, se importa com aquilo que você tá passando, e a única coisa que a pessoa tem pra falar pra você, eu orei por você, não tem coisa melhor do que quando você está passando por aquele momento tão difícil da vida e você achar pessoas de Deus pra orar por você. E isso é tão, como é que eu posso dizer? É tão gratificante. E Deus ouviu, porque eu não tive forças pra orar. Porque eu tava totalmente anestesiada, eu não sabia o que estava acontecendo. Mas ao meu redor, as pessoas que estavam sabendo daquilo ali, eles sabiam. Então, o que eles fizeram? Eles oraram. A fé deles, porque naquela hora eu não sei se eu tinha fé ou se pelo meu comportamento de anestesia, eu não estava conseguindo pedir ajuda, e teve pessoas do bem que pediu ajuda por mim. E hoje eu tenho o meu neném, né? Tem 4 anos, graças a Deus, vai fazer 5 anos. E eu sou curada desse câncer, tem... eu não sei quanto tempo, gente, eu não sei quanto tempo, mas tem bastante tempo. Deve ter o quê? Uns 15 anos que eu sou curada desse câncer. E é muito gratificante, porque a nossa fé não foi nem a minha fé, foi a fé daqueles que estavam ao meu redor, que estava sabendo do meu sofrimento. E a fé deles, através da fé deles, Deus me curou. Então, por isso que nos meus vídeos, através dos meus vídeos, um dia, gente, por isso que eu falo pra vocês, que às vezes, poxa, você parou de fazer os vídeos. Não, gente, eu não parei de fazer os vídeos, eu estudo pra poder falar, eu penso pra poder falar, e tudo é pensado, tudo aquilo que eu falo que vem do coração, é aquilo que eu sei fazer, que eu sei falar. E às vezes eu fico estudando, porque um dia na minha vida eu quero dar palestras para poder ajudar o próximo, para poder falar com o próximo, poder estar ao lado do próximo, para poder estar ajudando. E é muito gratificante isso. Eu nem queria tocar nesses assuntos, porque é passado, né? Mas às vezes esse vídeo pode ajudar alguém, né? Mesmo que você tenha os teus problemas de depressão, problema dentro de família, até mesmo câncer, né? Tenha fé. Mesmo que você tenha uma fezinha bem pequenininha, não deixa essa fé, não deixa essa pouquinha fé que você tem. Porque tudo através da fé. Até mesmo os cientistas falaram que através da fé você é curado. Na Bíblia diz que mesmo que você tenha a fé do tamanho de um grão de mostarda, ele vai estar movendo por você. Então, não perca a sua fé, tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos.